cobrança de furo todo dia e tomando furo também, e dando a informação. Aí é um outro mundo em relação ao esporte amador. Esporte amador, claro que tem a notícia em primazia também, mas não é tão importante, né? Eu lembro que uma das grandes notícias em primazia que eu fiz foi em 92, terminados os Jogos Olímpicos, no domingo que termina os Jogos Olímpicos, com o Brasil campeão olímpico de vôlei, aquele time que tinha o Paulão, o gaúcho, jogando, né? A gente ganha a medalha de ouro em Barcelona no vôlei, e naquele dia, domingo, na redação, eu recebo uma ligação de uma fonte que me diz: eu vou te dar uma informação em primeira mão. A Frango Sul vai voltar. A Frango Sul tinha terminado seu projeto de vôlei. A Frango Sul vai voltar. A Frango Sul era de Montenegro, né? Vai voltar, e desta vez era uma parceria com a Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo. Só que tu não pode dar essa informação amanhã. Só pode dar essa informação a partir de terça-feira. E aí eu fiz a matéria, a Cláudia Coutinho estava em Barcelona, eu fiz a matéria na 0 Hora da vitória do Brasil e tal, o texto, ela fez as reportagens lá. E aí, no dia seguinte, a 0 Hora estourou a volta da Frango Sul, foi um negócio muito legal. Mas no esporte amador, a notícia em primeira mão não é uma exigência tão grande, não é uma necessidade do repórter tão assim de ser obstinado. Mas no futebol é todo dia, né, cara? Futebol, e naquela época que eu vivia o ser setorista de dupla Grenal, eventualmente eu fazia Grêmio, mas mais o Inter, era diferente porque nós tínhamos menos veículos, o furo ficava mais caracterizado. Nós tínhamos 2 jornais, Correio do Povo e 0 Hora, não tinha nem Jornal Sul nem Diário Gaúcho. Nós tínhamos basicamente 2 rádios, depois veio a Pampa e depois a Bandeirantes retomou o seu projeto, em 95. Então eram 2 rádios, Guaíba e Gaúcha. E televisões, a RBS, eventualmente Bandeirantes, a Pampa e tal. Uma coisinha SBT na TV e tal. de vez em quando. E isso aí, entendeu? Então, para cobrir o Inter, tu chegava para fazer setor do Inter ou do Grêmio, tinha 3, 4 jornalistas. Hoje tu vai num treino do Inter, um treino do Grêmio, tem 15. E se for véspera de um jogo importante, vão ter 25. Né? Então, é muito diferente. E, naquele tempo, o furo era caracterizado assim. O cara deu furo. O cara tomou furo. E eu acho que eu dei grandes furos jornalísticos, mas também tomei grandes furos. E isso faz parte desse aprendizado aí. E como é que vocês lidavam com informações como, por exemplo, que eu me lembro daquela época, para a gente fechar esse momento, antes de tu dar uma passada no Correio do Povo e ir para Bandeirantes. Eu lembro que naquela época o Internacional tirou o Jandir do Grêmio. Isso. E lembro que o Inter quase contratou o Macedo do São Paulo. Ele chegou aí no Beira-Rio, quase assinou e eu não sei o que aconteceu. E tá ali, tu, o Rec, o Boas, tem mais uns 2, 3 ali. Como é que vocês fazem para que essa informação chegue primeiro no veículo de comunicação que vocês trabalham? Pois é a partir de muito trabalho, de muito suor, né? Essa do Jandir até eu dei essa informação em primazia, foi uma história muito legal. Eu tive acesso à informação, dei a informação numa sexta-feira na 0 Hora, que o Jandir estava sendo contratado pelo Internacional, que era um capitão do Grêmio que não estava... O Jandir era capitão do time do Grêmio, um time multicampeão gaúcho. E aí ele símbolo assim, de um Grêmio vencedor. Aí o Jandir não acerta a sua renovação com o Grêmio e o Inter vai lá e contrata ele. E aí no sábado eu descobri que tinha uma celebração, isso era no verão, era janeiro, em Atlântida. Eu descobri que o Jandir estava na casa de um amigo e eu fui até, no sábado de tarde, eu fui lá, peguei o motorista da 0 Hora e fui lá. E eu entrei lá, e aí me apresentei, que eu podia entrar, e o dono da festa deixou, era um churrasco, assim, no sábado de tarde. Se receberam sem nenhum problema? Não receberam numa boa. Aí eu me apresentei e tal, queria falar com o Jandir, aí veio o Jandir. Eu não vou dar entrevista nenhuma e tal, não sei o que. Aí eu cheguei, Jandir, tu vai ser apresentado segunda-feira no Inter. Não adianta eu te esconder. Eu vi que vocês deram informação ontem, tal, não sei o que. Cara, tô aqui conversando contigo, tem algum outro jornalista aqui, olha o esforço, vim de Porto Alegre, descobri onde é que tu ia estar e tal. Aí ele falou, tá, o que tu quer? Faz aí 2, 3 perguntas. Eu perguntei 2, 3 coisas, como é que era a mudança e tal, mas eu não fui lá para isso. Eu fui lá porque eu queria botar, porque lembra que o sábado é o dia em tese de folga dos jornalistas, né? Porque a gente preparava o jornal de domingo na sexta-feira, né? Sim. Tu fazia de sexta-feira a edição de sábado e a edição de domingo. Eu falei, cara, eu queria botar uma camisa do Inter em ti, tu não veste uma camisa do Inter? Aí ele falou assim, se tivesse uma camisa do Inter aqui, eu até vestiria, mas não tem. Eu falei, não, eu tenho. Eu peguei uma camisa minha, que estava no carro guardada, peguei a camisa e botei nele. Aí, tua pessoal? Camisa minha pessoal. O número 10, inclusive, era. Aí dei a camisa para ele, ele vestiu a camisa, fotógrafo 0 Hora fez as fotos. E aí, no dia seguinte, a manchete, assim, 0 Hora, era a página 0 Hora, a manchete principal lá, política e economia, e em cima, assim, vários quadrinhos do Jandir pegando a camisa, botando a camisa e vestindo, e o título era
Jandir veste a camisa do Inter. Isso era mais ou menos como Maicon veste a camisa do Inter. Vamos pegar um exemplo. Total. Meu exemplo é esse, até de posição de jogar no meio campo. Maicon veste a camisa do... Claro, o Jandir não era um campeão da América, mas tinha uma representatividade tal de liderança no time do Grêmio que foi uma grande notícia. Aí botei lá e aí fiz a manchete e tal, e esse foi um momento de muita felicidade. E teve os momentos que eu acho que é legal contar de dificuldade também. Teve os momentos de dificuldade. Vou contar um furo que eu tomei e que eu consegui ter uma reação. Eu fui chamado pelo meu chefe na 0 Hora uma vez, bem nessa época aí do Internacional, campeão da Copa do Brasil e que da Libertadores, eu dei muita notícia. Eu não sou melhor que ninguém e tal, mas eu dei muita informação. Eu tava voando ali. E aí, um dia teve uma reunião no Internacional e deu uma briga entre o vice de futebol, Pedro Paulo Záquia, e o presidente José Asmus. Isso era um dia de noite, era pela renovação do Célio Silva, que o Záquia fechou um valor. Quando ele avisou o Asmus disse, não, esse valor eu não pago. Pode voltar atrás, eu não vou renovar com o Célio. E o Záquia pegou lá do departamento de futebol, que fica a presidência de um lado. A presidência fica de frente para Padre Cacique, o departamento de futebol fica de frente para o Rio. O Záquia pegou o carro dele, ele saiu assim, estava todo mundo ali esperando a notícia da renovação, ele, não posso falar com vocês agora. Pegou o carro dele, saiu e deu a volta e foi até o Asmus para pedir demissão. E ninguém entendeu aquilo. Aí nós fomos embora do estádio, já era de noite, 8h30, 9 horas. Eu liguei pro irmão dele, polícia no Záquia. Falei, escuta, cara, por que teu irmão saiu daquele jeito? O que aconteceu? Eu falei assim, não, ele teve um problema com a filha dele quebrou alguma coisa, ele foi pronto-socorro. Eu, tá bom, fiz a matéria da 0 Hora e até escrevi, olha, Pedro Paulo Záquia não confirmou a renovação com o Célio Silva porque teve um problema familiar para resolver. O Fernando, né? Era Pedro Paulo, era o vice de futebol. O Luciano era o irmão que eu falei com ele, escuta, eu vou ter irmão. No dia seguinte eu pego a 0 Hora, tá lá minha matéria, Correio do Povo, título. O dia em que o vice pediu demissão. O REC deu? Não, quem deu foi o Wilton Mombach, que é o editor de esportes Correio do Povo. Aí eu fui atrás da informação, cheguei na 0 Hora, fui atrás da informação e me foi confirmado. Aliás, o Pedro Paulo saiu para brigar com as músicas, ficou indignado. Aí eu cheguei na 0 Hora, meu chefe me chama, Divino Fonseca, e diz assim, escuta aqui, guri, aquele teu aumento que eu ia te dar com esse furo aí, não vai dar para te dar um aumento. Eu falei, pode, mas é um trabalho todo construído, agora porque um dia eu tomei um furo, mas não dá, tô sendo cobrado por isso e tal. Eu falei, tá, e se eu der um furo hoje? Não, se der um furo hoje, teu aumento eu consigo resgatar. Qual era a tua carta na manga? Eu não tinha nenhuma carta na manga. Aí eu fui pro Beira-Rio, normalmente o setorista chega no estádio de Beira-Rio 13h30, 4 horas. Fui pro Beira-Rio 1 da tarde. Eu tava indignado, peguei meu carro, fui pro Beira-Rio. Eu tava assim, eu espumava. Eu chego no Beira-Rio, vou lá pro departamento de futebol, até eu ia xingar o Záquia, né? Porra, deixou na mão, tomei furo, teu irmão me deu o Luciano me deu o caminho errado e tal. Eu chego no Beira-Rio, e eu chego lá, tá lá o Edson Prates, era o supervisor de futebol, né? Hoje filho dele, o Vinícius Prates, é um grande empresário de futebol. E aí tava lá o Edson, falou, você tem alguém aí? Ele falou assim, tá o homem tá aí. Pedro Paulo? Tá aí. Eu queria falar com ele. Ele tá atendendo o pessoal, e agora? Não vai poder falar contigo, mas espera aí. Eu falei, pois é, 1 da tarde. Vai demorar quanto essa reunião? Estão almoçando lá. Vai demorar, mas isso, ele me deu a dica, assim, espera aí. Aí eu, mas eu não sei, eu acho que eu vou lá pra presidência, lá tentar pegar os músicos quando chegar. Não, espera aí. E eu esperei. Te deu a letra. E eu esperei. E aí quando saiu Marquinhos, o meia internacional, com um japonês do lado dele e com um tradutor. Negociado. Aí eu cheguei ali, então, o que isso aqui está acontecendo? Não posso falar. O que isso aqui está acontecendo? O japonês, falando japonês, tradutor, fala. Daí o cara falou. Não, ele foi vendido para o Tokyo Gas. Eram 8 milhões de reais, uma coisa assim. Aí o Záquia saiu, eu cheguei, encostei no Pedro Paulo e falei, me ferrou ontem, não sei o quê, tu ligou. Aquele turco, não sei o quê, eu renovei, Célio Silva, turco, não sei o quê. E aí, tu vendeu o Marquinhos? Não pode vazar. Eu falei, não pode vazar, amanhã vai estar na 0 Hora. Mas não conta pra ninguém, né, cara? Deixa eu pelo menos respirar um pouco, tomei uma bordoada ontem. Tudo bem. Se alguém der mais informação, não é comigo, tá bom. Aí no dia seguinte eu dei o furo. Inter vende Marquinhos para o Japão. Tokyo Gas é o nome do clube. Time da companhia estatal lá de gás do Japão. E aí, dei o furo e tal. Eu cheguei no Divino, meu chefe. Não, vamos trabalhar. Tô até hoje.